Olá, eu sou a Jussara, muitos me conhecem da minha página Tricrochete Jussara. São 7 anos que eu tenho essa página, são mais de 40 anos que eu faço crochê. Praticamente eu aprendi a ler ao mesmo tempo, a contar correntinhas e fazer crochê. Eu amo fazer peças para vestir e esse cropped aqui fez muito sucesso lá na minha página e eu resolvi fazer um tutorial após muitos pedidos. Olá, vamos precisar para o nosso cropped 2 rolos de linha de uma cor básica, pode ser branca ou outra cor, e várias sobrinhas de linha, além de uma agulha de crochê número 2, certo? E uma tesourinha para a gente ir arrematando os fiozinhos. Nós vamos fazer 16 quadradinhos dessa maneira aqui. 1, 2, 3, 4 cores e bem coloridos, certo? Eu vou começar aqui junto com vocês o primeiro quadradinho, para vocês terem uma ideia de como eu faço o meu quadradinho. Eu não faço o anel mágico porque eu acho mais difícil de arrematar, e se ele solta lá o fiozinho, ele começa a desmanchar do meio para fora o quadradinho. Então, eu prefiro fazer 4 correntinhas, 4 ou 5 correntinhas. Eu vou fazer 2, 3, 4 correntinhas. Aí eu fecho aqui com um pontinho baixo. Aí forma um anelzinho bem pequenininho. Aqui eu pego esse fiozinho aqui que fica por trás, eu já vou puxando ele na primeira laçada. Então, eu vou subir 3 pontinhos, 1, 2, 3, e eu já tenho o meu primeiro ponto alto. Aqui, esse fiozinho que fica na parte de trás, eu já posso vir e cortar com minha tesourinha. Ele já vai ficando arrematado. Então, aqui, vou dar uma laçada e vou fazer o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos, certo? São 1, 2, 3. Primeiro bloquinho. No intervalo do bloquinho, nos cantinhos do meu quadradinho, eu faço apenas 2 pontinhos, porque eu quero meu quadradinho mais fechadinho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, aqui mais um bloquinho, 2 pontos, 2 correntinhas, 1, 2, 3, e mais um bloquinho de 3 pontos altos. Mais 2 correntinhas para ir fazendo o formato do quadradinho, como todo mundo sabe, e a maioria já sabem fazer um quadradinho da vovó. Eu aprendi quando era bem pequenina. Esses quadradinhos são famosos, né, gente? Então, assim, ó. E aqui eu venho 1, 2, na primeira correntinha aqui, eu já puxo, e aqui eu puxo esse ponto lá para trás, certo? E aqui, se sobra essa pontinha, você já aproveita e puxa ela aqui nessa laçadinha, certo? Aqui eu deixo um pedacinho assim, mais ou menos, corto, e esse fiozinho que sobrou aqui, isso eu já posso cortar. Esse aqui que eu estava fazendo essa primeira carreira, eu vou passando nesses elos aqui, ó, da parte de trás dessa correntinha que fica aparente aqui, ó, certo? Eu passo assim umas 10 pontinhos, né? Pra ficar bem acabado. Eu gosto de deixar assim nos cantinhos onde eu vou fazer a próxima carreira,
para que segure essa pontinha aqui do fio, certo? Deixa eu puxar mais um aqui. Aí eu venho aqui e já corto essa pontinha. E aqui eu já tenho meu primeiro quadradinho. Meu primeiro quadradinho. Aqui eu vou fazer a segunda carreira pra gente ter uma ideia como que eu vou fazer os intervalos dos bloquinhos. Então, aqui eu já tenho a primeira carreira. Venho aqui, deixo um pedacinho assim, puxo na primeira laçadinha. E aqui eu já subo com 3 pontinhos altos. Então, aqui tem o meu primeiro ponto alto, 3. Esse fiozinho aqui eu já posso cortar. Deixa eu cortar aqui essa pontinha aqui. Se for uma ponta muito comprida, você já pode enrolar e ir puxando ela com as laçadinhas. Aqui eu dou meus 2 pontinhos para fazer a curvinha ali do cantinho do quadrado. E sigo com o meu bloquinho de 3 pontos altos, certo? Aqui, no intervalo dos bloquinhos nas laterais do quadrado, eu não dou nenhum ponto, porque eu quero que fique bem fechadinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Eu não dou nenhum ponto. Ele fica mais fechadinho. Há quem prefira dar 1 ou 2 pontinhos, mas eu não dou. Porque o crochê sempre cede um pouquinho. Se você dá aqueles pontinhos, ele vai ficar bem aberto. E aqui no cantinho, mais 2 pontos. Ele vai ficando bem quadradinho, gente. Alguém me falou aí que fica mais firme na ponta, ou no meio. O certo, gente, é você manter essa mesma pegada, a mesma tensão aqui do ponto no trabalho todo. Eu não puxo muito e também não gosto daquele crochê muito soltão, porque depois a peça fica alargada e ela fica enorme. Então, eu procuro manter assim, ó, normal. Eu não estou nem puxando demais e nem soltando demais. Com a prática, você vai conseguindo esse manejo do crochê, que é muito legal. Aí ele fica uma peça bem acabada, bem elaborada, os pontinhos bem feitos, não fica puxando. Aí por isso que eu gosto de começar e já terminar uma peça, porque às vezes você começa e para, quando você vai fazer, continuar a peça, a tensão do teu ponto pode estar já diferente, dependendo do teu estado emocional. Se você tá mais tenso, mais relaxado, aí isso também interfere na tensão do ponto. Então, é isso, gente. Aqui eu venho e fecho aqui com um pontinho baixo, só para vocês entenderem. Eu vou repetir o que eu fiz lá na primeira carreira, ó. Fechei com um pontinho baixo, venho aqui, ó, por trás e puxo esse pontinho para a parte de trás do meu trabalho. E aqui eu dou mais uma laçada e puxo um pedacinho assim, corto, e sobrou esse pontinho aqui, essa pontinha. Então, a gente vem e vai passando essa pontinha até acabar o fiozinho, ou por umas 10, 12 alcinhas aqui, certo? Ó. Eu venho aqui, já corto essa pontinha, e aí os quadradinhos vão ficando acabados, gente. Não fica aquele monte de fio pro final do trabalho que desanima. Então, aqui, ó, esse será o tamanho dos meus quadradinhos. Aqui fiz 2 para mostrar para vocês. Vocês vão fazer 16
E aí, nós vamos dar, depois dos 16 quadradinhos, volto aqui para dar continuidade à modelagem do nosso cropped fecho. Após ter confeccionado os seus 16 quadradinhos, você vai reservar eles lá e vamos começar as emendas. Entre os quadradinhos coloridos, eu fiz 2 carreiras com a cor branca. Então, aqui você vai começar a trabalhar só com a linha branca. Depois dos 16 quadradinhos coloridos, você pode guardar as suas sobrinhas e fica somente com a linha branca. Então, aqui eu vou fazer aquela carreirinha, 2 carreiras na cor branca. E aí, vamos começar a emendar os nossos quadradinhos para começar a formatar aquele cropped lindo, maravilhoso para você andar por aí no verão. E no inverno você pode estar usando como uma sobreposição, que ele também fica lindo como um colete. Pode estar colocando por cima de um vestido de alcinha. Ele tem muitas possibilidades de look, esse cropped, que pode ser usado tanto no verão como no inverno. Se você quiser confeccioná-lo no inverno com lã, ele também vai ficar um top bem top. Para usar sobre camisas, blusas segunda pele. Eu lembro quando eu era adolescente, sempre eu gostava de sobreposições. Usar uma peça sobre outra peça, a gente usava 2 camisetas. E aí dobrava a beiradinha assim para aparecer a cor de baixo. Botava tênis bem coloridão. Eu fui adolescente nos anos 80, nos anos 90. Aqui eu já terminei as 2 carreiras na cor branca. Meu quadradinho está pronto. Certo? Deixa eu cortar essa pontinha aqui. E aqui, no meu segundo quadradinho, eu já fiz uma carreira para mostrar para vocês como eu faço as emendas, tá? Eu já fiz o meu primeiro bloquinho aqui de 3 pontos altos. Então, eu venho aqui como eu vou fazer o cantinho aqui, eu venho aqui, introduzo a agulha nesse outro quadradinho. Eu dou 1 ponto, 2 pontos. E aí, volto a fazer o meu próximo bloquinho de pontinhos altos, os pontos altos. Agora eu vou para meu segundo intervalo de bloquinhos. Eu introduzo a agulha aqui, você pode tanto aqui como aqui nesse elozinho. Eu coloco assim. Como eu não dou intervalo, nos intervalos eu não dou um ponto, eu só dou uma laçada, puxo e já vou fazer meu próximo ponto alto. E aí ele vai ficando bem juntinho. Não tem segredo, gente, é bem fácil, fácil, fácil. Depois que você pega a prática, é um vapt-vupt para você fazer. Certo? Aqui, ó. Vou lá, introduzo a agulha, tiro 1 ponto, dou uma laçada e vou pro próximo intervalo de bloquinhos, certo? Ele vai ficando assim, ó, gente, ó. Bem juntinho. Olha aqui. Certo? E assim você vai emendar 8 quadradinhos. No 8º, você vai unir. Aí é o primeiro, segundo quadradinho, você vai emendando. No 8º, você vem e emenda nesse aqui. Aí vai começar a formar o seu cropped. Aqui eu já tenho os 16 quadradinhos emendados de maneira circular, né? Então, é a base do cropped. Relembrando que esse é um cropped tamanho M. Eu utilizei a agulha número 2, confeccionei 16 quadradinhos com
uma, duas, três, 4 carreiras coloridos. E aí eu acrescentei 2 carreiras com a linha branca, que eu utilizei 2 cones de 100 gramas. Aí ele fica com esse efeito aqui, ó. Dá a impressão que o cropped é com quadradinhos menores, mas é uma ilusão de ótica, porque o branco ele vai deixar ele maior. Fica bem mais bonito que você fazer um quadro maior. E é um tamanho M, um tamanho G, é uma opção bem legal. Se você desejar fazer um tamanho P, você diminui uma carreira do branco. Se você quer um PP, você diminui uma do branco e uma do colorido. E aí vai dar um cropped menor, com o mesmo número de squares. Agora eu vou cortar as sobrinhas aqui, fazer os acabamentozinhos, e aí nós vamos para uma outra fase, que é a fase de fazer o acabamento aqui, a borda e a alcinha do cropped. Voltando aqui para explicar, aqui é o último quadradinho que eu grudei, e aqui, ó, eu vou terminar a segunda carreira. Então aqui eu já começo a pegar em volta e vou trabalhando de maneira circular por 4 carreiras com bloquinhos de 3. Eu cheguei aqui, então eu vou fechar com um ponto baixo e aqui eu vou andar com mais 2 pontos até chegar aqui no intervalo dos bloquinhos, certo? 3. E aqui eu vou dar minha laçada e pegar entre os squares. Fecho com ponto baixo e subo 1, 2, 3. Faço um bloquinho de 3. Outro bloquinho de 3 pontos altos. Aqui eu não dou nenhum ponto entre os bloquinhos. E aqui eu continuo com mais 3 bloquinhos. Então aqui eu vou fazer toda a volta do cropped, né? Toda a volta do cropped por 4 carreiras. E aí eu volto pra gente calcular a quantia de pontos que vai para as alças, certo? Vou fazer um pouquinho aqui para vocês sentirem como eu trabalho os bloquinhos de 3. Eu não dou um intervalo entre eles, porque eu acho que ele fica um trabalho mais tapadinho, não fica aqueles buracos tão grandes, né? E aí fica mais bem acabadinho também. Ó, aqui eu percorri todo o espaço de um square. E não tem problema se ele ficar um pouquinho mais justinho, porque vai ficar aquela parte acima do seio. Então, é até bom que fique mais firme, certo? Alguém me perguntou como que eu faço o meu crochê. Para ele, se eu faço ele muito apertado, porque ele vai ceder. Então, assim, eu não gosto de fazer um crochê muito solto, porque senão a peça depois solta, ele acomoda os pontos e fica enorme. Então eu procuro manter a mesma tensão do ponto no trabalho todo, eu não aperto muito e eu também não solto muito assim. Eu acho assim um crochê muito largado, digamos assim. Então eu procuro manter uma tensão nem muito firme e nem muito solto. Então, assim, por isso que é importante você pegar a agulha adequada para a linha, ver a sua tensão do ponto. Cada pessoa tem uma maneira de puxar a linha aqui. Uns é muito apertado, outros é muito solto. Então, você tem que encontrar a sua para chegar à tensão ideal para que você consiga calcular certinho o tamanho de suas peças. Os meus crochês, eles não soltam muito, não. E também depende da linha, né? Depende do material que você vai usar. Aqui eu já trabalhei por 4 carreiras, de maneira circular, né? Bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui eu estou terminando.
1, 2, 3, 4 carreiras. Deixa eu terminar aqui junto para vocês verem como que eu faço o arremate. Mais um. A cor da unha mudou, mas a mão é a mesma. Venho aqui 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixíssimo. E aí eu puxo o pontinho aqui para trás. Eu já expliquei lá no início do vídeo, mas eu vou explicar novamente. Aí venho, puxo, dou um pontinho aqui. O celular se moveu um pouquinho, mas vamos dar um jeito aqui. Aí vai sobrar esse pedacinho aqui. Aqui na parte de trás de cada gancho, aqui de cada correntinha, eu vou passando até terminar esse fiozinho aqui, ó. E aí já vai ficando acabado o trabalho. Aqui eu tenho a parte do óculos, não quer sair daqui. Eu tenho aqui a parte do cropped. Emendei os quadradinhos, fiz 4 carreiras, vou fazer mais 4 carreiras na parte de baixo, e aí vamos fazer as alcinhas, certo? Espero que estejam entendendo até agora. Já emendei os 8 quadradinhos na parte da frente, 8 na parte de trás, fizemos 4 carreirinhas aqui do mesmo ponto dos quadradinhos, né, ó. Depois do quadrado, 1, 2, ó, o quadrado termina aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carreiras. Vou fazer mais 4 carreiras na parte de baixo. E aí nós vamos fazer as alças e a barrinha. Aqui tem o cropped pronto, faltando somente as alças. No bloquinho da lateral, no square lateral e meio, entre os bloquinhos eu marco aqui o meio. E aí eu faço 1, 2, 3 bloquinhos e vou subindo para a alça. Eu vou começar aqui para vocês verem como vai ficar. Então aqui eu vou identificar o meio, entre esses dois squares. E aí eu começo no anterior, subindo aqui um bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo dos bloquinhos. Que vai ser a minha alça do meu cropped, certo? Aqui um bloquinho, não dou ponto entre os bloquinhos. E aqui vou fazer mais 3 bloquinhos, 1, 2, 3. Aqui mais um bloquinho. Então essa vai ser a largura da alça do meu cropped, certo? Existem muitos outros modelos de alças, mas eu faço assim. Aí eu viro aqui, subo 1, 2, 3, e aqui eu vou fazer somente 2. Aqui eu só faço um ponto alto, aí eu subo com mais 3 pontos altos aqui, esse espacinho aqui. Vai ficando assim, ó, gente. Aqui mais 3, 1, 2, 3. E aqui eu vou dar um ponto aqui no meu último pontinho, certo? Pegar as 2 alcinhas da correntinha para ficar bem acabadinho. Ele vai ficando assim, ó. Aí na terceira carreira eu viro meu trabalho e aí eu vou fazendo aqui
3 pontos altos, venho aqui, faço mais 2, no próximo, mais um bloquinho com 3 pontos altos. Sempre eu tiro em 3, porque meu ponto é mais apertadinho. Eu não gosto do ponto nem muito apertado, nem muito solto, já comentei, né? 2, 3. Vai ficando assim, ó, gente. Certo? Então, aqui vai ficar 3 bloquinhos de 3, aqui 3 espacinhos, 3 bloquinhos de 3, e assim vou subindo por 30 carreiras. Quando chegar nas 30 carreiras, eu vou arremato. E aí eu faço as outras partes e eu grudo lá no ombro as alcinhas. Eu acho que fica mais bem acabado. Vai ficar assim, ó, como está aqui, ó, certo? Aí eu vou fazer minhas 4 alcinhas, sempre no intervalo dos bloquinhos aqui da frente, né? Deixa eu visualizar, pegar aqui, ó, gente. Bloquinho da lateral, bloquinho do meio, intervalo, uma alça. Eu ando, bloquinho da lateral, bloquinho do meio, a outra alça. Igualzinho vai ser a parte de trás. Se você quiser deixar aqui a alcinha solta, sem emendar lá em cima, você faz mais 50 carreiras e deixa ela de amarrar, porque daí você pode regular a altura da alça do seu cropped, como você desejar. Aqui eu já grudei os meus squares, fiz 4 carreiras com bloquinhos de 3 pontos altos em cima e 4 carreirinhas embaixo, 1, 2, 3, 4. E agora nós vamos para as alcinhas. Entre o square da lateral e o do meio, eu marco bem o meio e faço 3 bloquinhos com 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui eu fiz 16 carreirinhas e vou arrematar. Aí vou fazer o outro lado, 16 carreiras, eu venho e grudo aqui. Então aqui eu vou começar junto com vocês para ver como que eu faço o início aqui. Então eu marco aqui, ó, bem o meio, aí eu começo aqui numa anterior. Então 3 pontos altos, 3 pontos altos, 3 pontos altos e vira o trabalho. Aqui eu levantei os 3 bloquinhos com 3 pontos altos, trabalhei por 16 carreiras, arrematei, aí eu iniciei lá no outro lado, mais 16 carreiras, aí eu emendei aqui. Então, assim, gente, eu gosto de fazer as alças assim, emendar no ombro, porque aí os pontos ficam iguais, todos pro mesmo lado. Coisa de crocheteira perfeccionista, mas é assim que eu faço. Mas se você quiser começar aqui e fazer todo esse comprimento e grudar aqui atrás, também vai ficar legal. São 16 carreiras, mais 16 vai dar 32 carreiras, certo? Isso é para uma altura, para o meu ombro, porque eu tenho 1,65 m e visto tamanho médio, mas aí você pode estar medindo o seu corpo quando o cropped estiver nesse formato aqui, você veste, aí você mede a alça para você ter a medida exata, certo? Agora eu vou terminar esse outro lado aqui e vou fazer uma beiradinha aqui para ficar mais acabado. E assim termino mais um cropped lindão. Aqui eu fiz um acabamento com uma beiradinha que eu fazia quando estava na primeira série, nos meus guardanapos de levar lanche, são
3 pontos baixos e um picô, 3 pontos baixos e um picô. E olha que graça que ficou. Espero que vocês consigam fazer com a minha explicação.